Continuando os estudos do direito econômico, a gente ia começar aqui o capítulo 7. O capítulo 7 fala o seguinte: concorrência ilícita e desleal e infrações contra a ordem econômica. Concorrência ilícita e desleal e infrações contra a ordem econômica. Primeiro item: infrações contra a ordem econômica. A Lei 12.529 de 2011 fala em infração contra a ordem econômica. Como visto, trata-se de infração administrativa. Os crimes contra a ordem econômica foram tipificados na Lei 8.137 de 90. Digno de nota é o tipo do artigo 195 da Lei 9.276 de 96, que define os crimes de concorrência desleal. A repressão civil decorre da atribuição genérica de responsabilidade pela indenização dos danos derivados de ilícitos. Código Civil, artigo 927. Portanto, a estrutura do SBDC na defesa da concorrência tem caráter administrativo. Daí que sempre haverá a possibilidade de atuação judicial sobre os mesmos fatos, não somente a posteriori, mas também antes, por outro titular legitimado, dos direitos e valores prestigiados pela lei, ou mesmo durante a tramitação administrativa. Registre-se, por fim, que ainda vige em nosso sistema também a Lei 1521, de 51, que define os crimes contra a economia popular. Por isso que o antigo artigo 335 da Lei 12.529 de 2011 dispõe, entre aspas, a repressão das infrações da ordem econômica não exclui a punição de outros ilícitos previstos em lei. A repressão das infrações da ordem econômica não exclui a punição de outros ilícitos previstos em lei. Próximo item: caráter repressivo da lei e caráter preventivo. Caráter repressivo da lei e caráter preventivo. Como prescrito logo no artigo inaugural da Lei de Proteção da Ordem Econômica, Lei 2.529 de 2011, o texto normativo dispõe sobre a prevenção e a repressão das infrações contra a ordem econômica. Das infrações tratam o artigo 36 e seguintes, as quais poderão impor em sanções após processo administrativo. O caráter preventivo da lei diz com o artigo 88 e subsequentes que estabelece o exame de atos, concentração e outros. Como refere o dispositivo, serão submetidos ao CAD pelas partes envolvidas da proteção dos atos de concentração econômica em que, cumulativamente, pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado no último balanço faturamento bruto anual no volume de negócio total no país no ano anterior à operação equivalente a superior a 400 milhões de reais. E 2. Pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado nos últimos balanços faturamento bruto anual ou volume de negócio total no país no ano anterior à operação equivalente ao superior a 30 milhões de reais. Ou seja, quando se tratar de operação que preencha simultaneamente esses valores, haverá necessidade de aprovação da operação pelo CAD. Este controle será prévio e realizado no prazo de 240 dias. Prevenção para que os atos anticoncorrenciais ou anticompetitivos não venham a ocorrer Prevenção para que os atos anticoncorrenciais e anticompetitivos não venham a ocorrer. E repressão para que atos anticoncorrenciais e anticorruptivos já praticados sejam coartados, punidos e eliminados do cenário econômico, o que potencializa a concorrência, a liberdade de iniciativa e o desenvolvimento do regime de justa competição. Próximo item: atuação preventiva do CAD. Atuação preventiva do CAD.
controle das estruturas do mercado é um meio de prevenção do abuso do poder econômico. O controle das estruturas do mercado é um meio de prevenção ao abuso do poder econômico. O papel preventivo corresponde basicamente à análise dos atos de agentes econômicos. Este papel pode ser visto, está prescrito no artigo 88 e seguintes da Lei 2.529 de 2011. Os atos de concentração econômica não são ilícitos e anticoncorrenciais, mas negócios jurídicos privados entre empresas. Contudo, serão proibidos, abre aspas, os atos de concentração que impliquem eliminação da concorrência em parte substancial de mercado relevante que possam criar ou reforçar uma posição dominante ou que possam resultar na dominação de mercado relevante de bens ou serviços. Estes atos poderão ser autorizados acaso preenchidas as seguintes condições. Parágrafo 6º do artigo 88. Verbes, parágrafo 6º. Os atos a que se refere o parágrafo 5º desse artigo poderão ser autorizados desde que sejam observados os limites estritamente necessários para atingir os seguintes objetivos. 1. Cumulada ou alternativamente aumentar a produtividade ou a competitividade. B. Melhorar a qualidade de bens e serviços. Ou C. Propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico econômico. E 2, item 2, sejam repassados aos consumidores parte relevante dos benefícios decorrentes. Próximo item. Controle das estruturas. A conjugação do parágrafo 5º e 6º do artigo 88 dão a nova moldura legal a ser observada no controle de estruturas. Após proibir a celebração de atos que impliquem eliminação da concorrência e parte substancial de mercado relevante que possam criar ou reforçar uma posição dominante, ou que seja resultar na dominação de mercado relevante, o que pode ocorrer em operações concentracionistas. A lei admite a autorização de tais operações quando entendido as condições do parágrafo 6º do artigo 88. Caso o negócio seja danoso à concorrência ou à livre iniciativa, o CAD tem o poder de impor obrigações às empresas, de fazer ou não fazer, como condição para a sua aprovação. Por exemplo, determinar a alienação total ou parcial dos ativos envolvidos, máquinas, fábricas, marcas, etc., ou mesmo alteração dos contratos. Próximo item.